Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal para mais um mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, aproveite, caso nunca tenha visto meu rosto na sua tela. Oi, sou Molly Westbrook e posto vídeos de crimes reais toda semana. Então, se você acha que isso é algo que você gostaria de acompanhar, por favor, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, assim o YouTube vai te avisar sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana nós vamos falar sobre o caso resolvido de Lindsay Van Blanken. Ela era uma artista promissora que tinha um futuro tão brilhante e cheio de possibilidades pela frente, tanto na carreira quanto na vida pessoal. No entanto, no início dos anos 2000, esse futuro foi cruelmente tirado dela por um assassino movido pela raiva e pelo ciúme. Então, no caso desta semana, vamos voltar quase 2 décadas para o ano de 2003, na cidade de Sydney, em New South Wales, na Austrália, e esta é Lindsay Van Blanken. Ela tinha 18 anos e morava em Sydney com a família. Lindsay nasceu em 1985, filha de Ron e Cynthia Van Blanken, e tinha um irmão. Ela tinha uma irmã mais velha, Louise. Lindsay era vista como uma jovem tímida e reservada. Acho que isso acontecia mais com pessoas que ela não conhecia bem. Ela podia ser bastante tímida, mas também era muito amável, gentil e extremamente talentosa. Lindsay era muito boa em arte. Ela era muito criativa. Ela amava desenhar, criar designs e animar. Ela passava horas e horas desenhando diferentes personagens animados que ela mesma criava. Ela desenhava esses personagens em um pequeno diário de arte que ela tinha, e era isso que ela queria fazer da vida. Esse era o sonho dela. Ela queria uma carreira em arte e animação. Agora, os pais de Lindsay, Ron e Cynthia não estavam mais juntos na época em que esse caso aconteceu. Eles haviam se separado, e pelo que eu entendi, Lindsay morava com a mãe. Mas, pelo que pude perceber, ela ainda mantinha contato regular com o pai, Ron. Então, em abril de 2001, a mãe dela, Cynthia, se casou novamente. Ela se casou com um homem chamado David Pleasance, então ela passou a se chamar Cynthia Pleasance, e David se tornou o padrasto de Lindsay. E foi justamente no casamento deles que Lindsay, com 16 anos, conheceu um jovem chamado William Harold Matheson, ou simplesmente Will Matheson. Ele era só 2 ou 3 anos mais velho que Lindsay e estava no casamento tocando música como integrante do quarteto de cordas no violoncelo. Enquanto estava lá, ele conversou com Lindsay e sua melhor amiga, Jocelyn, e tiveram uma boa conversa. Todos se deram bem e mantiveram contato após o casamento. Eles trocaram telefones e passaram a conversar com frequência. Lindsay e Will começaram a se falar. Depois disso, eles começaram a se encontrar e simplesmente passaram tempo juntos, e parecia que realmente gostavam de estar na companhia um do outro. Eles moravam muito perto. Lindsay morava com a família dela em um pequeno subúrbio chamado Queen's Park, em Sydney, e Will morava a menos de 10 minutos dali, em uma área chamada Coogee. Logo, Lindsay e Will se tornaram grandes amigos e fortaleceram a amizade com o tempo. Essa amizade gradualmente se transformou em algo mais, em um relacionamento. Eles começaram a se ver e a namorar, e Lindsay ficou bem discreta sobre isso por um tempo. Ela meio que manteve o relacionamento um pouco em segredo da família dela. Eles conheciam Will Matheson, mas demorou meses até Lindsay falar mais sobre ele, então sua família não sabia muito sobre ele. Embora, à medida que Lindsay continuava vendo Will, eles começaram a notar algumas mudanças nela. Uma das primeiras coisas que notaram foi que ela estava diferente, saindo à noite com muita frequência. Ela saía à noite para se encontrar com Will e ficava fora por horas a fio. Aparentemente, eles só ficavam pelos parques locais e também iam ao cemitério à noite, o que não era nada parecido com a Lindsay. Eu não acho que ela era o tipo de pessoa que faria algo assim, mas claramente o Will era. A família dela também percebeu que ela começou a se vestir de um jeito bem diferente. O estilo dela mudou completamente. Ela, na verdade, começou a se vestir de um jeito bem parecido com o Will. Ela começou a usar esses gorros e roupas escuras e velhas, exatamente como o Will usava. Ela mudou o penteado também. Ela começou a falar como ele, aparentemente. Ela passou a usar os mesmos tipos de palavras e frases que o Will usava.
De certa forma, ela meio que se tornou uma pessoa completamente diferente e eu acho que os pais dela, né, a mãe Cynthia e o padrasto Davi, ficaram bastante preocupados com isso. Eles não gostaram que o Will mudou a Lindsay. Acho que eles estavam preocupados que o fato dela mudar a forma como falava, como se vestia e o que fazia não era necessariamente só ela experimentando e tentando, sabe, encontrar o próprio estilo e o que era certo pra ela. Eles estavam preocupados que era mais ele sendo muito controlador, tentando controlar ela e manipulando-a para que ficasse mais parecida com ele. Por serem muito diferentes, eles não pareciam ter muito em comum. Como disse, Lindsay era tímida e quieta, mas gentil, sorridente e quase sempre feliz. Ela amava arte, era criativa. Enquanto isso, Will Matheson tinha uma personalidade praticamente oposta. Ele era muito sombrio e sinistro. Gostava de ler histórias em quadrinhos bem sombrias. Seu personagem de quadrinhos favorito era um assassino louco e ele curtia músicas sombrias. Ele gostava de músicas sobre violência, mutilação e estrangulamento. Ele colecionava ratos e acho que furões também. Ele tinha vários e os mantinha no quarto onde andavam por lá. Acho que ele não os mantinha em uma gaiola nem nada assim. Eles eram bem diferentes e o Will queria que Lindsay fosse mais parecida com ele. Com o tempo, ela acabou se tornando um pouco mais como ele. Como disse, ela vestia igual e começou a falar como ele. Enquanto as pessoas ao redor de Lindsay notavam as mudanças, ela mesma mal percebia. Mesmo assim, o relacionamento deles continuou e a vida seguiu. Lindsay continuava fazendo o que sabia melhor, desenhar. E ela realmente começou a compartilhar suas obras de arte com diferentes pessoas online. Ela estava postando fotos de seus esboços em diferentes sites. E ela começou a fazer muitos amigos diferentes, com pessoas com quem conversava na internet, pessoas que tinham interesses muito parecidos com os dela, como animação e videogames. Ela gostava muito de videogames. E uma das pessoas com quem ela acabou conversando online foi um cara chamado Brandon Leonard. Eles começaram a conversar em 2002. Ele era alguns anos mais velho que Lindsay e, na verdade, morava em Seattle, nos Estados Unidos. Então, ele estava muito longe dela, na Austrália. Mas eles criaram um vínculo muito, muito rápido. Eles conversavam online todos os dias, jogavam videogame juntos e competiam um contra o outro. Eles se tornaram grandes amigos. Inicialmente começaram a conversar, acho que principalmente por e-mail. Com o tempo, ao se conhecerem melhor, passaram a fazer chamadas de vídeo juntos. E elas simplesmente se tornaram incrivelmente próximas. Lindsay e Brandon passaram a se gostar muito, não só como amigos, mas como algo a mais. Os dois estavam apaixonados um pelo outro. Lindsay percebeu que não gostava mais de Will Matheson. Ela tinha uma conexão muito mais profunda com Brandon do que jamais teve com Will. Então ela começou a se afastar dele. Ela não falava mais tanto com ele, nem o via com frequência. Ela teve dificuldade para terminar oficialmente com Will. Ela estava muito nervosa em fazer isso. Acho que ela nunca teve que fazer isso antes. Acho que Will foi o primeiro relacionamento dela, então ela não estava... Não sei como fazer isso. Mas acho que o principal motivo pelo qual ela tinha tanto medo de terminar com Will era provavelmente porque ele sempre dizia que se machucaria se ela o deixasse. Will ameaçava cometer suicídio se Lindsay terminasse com ele e, claro, ela não queria que ele fizesse isso, então não sentia que podia terminar com ele. Ele era incrivelmente manipulador, então ela não terminou. Como eu disse, ela só começou a vê-lo e falar com ele cada vez menos e ela começou seu novo relacionamento com Brandon. Obviamente, como eles moravam tão longe um do outro, não conseguiam se ver pessoalmente, mas não acho que isso realmente tenha afetado o relacionamento deles e como se sentiam um pelo outro. Eles se importavam tanto um com o outro, eles eram como o sistema de apoio um do outro. E foi depois que Lindsay começou a namorar Brandon que os pais dela perceberam que ela estava mudando de novo. Mas dessa vez ela estava voltando a ser a garota que era antes de Will Matheson, o que deixou eles muito felizes. Lindsay sentia que podia ser ela mesma com Brandon, pois ele gostava dela como era. Ele só queria que ela fosse sua versão mais verdadeira. Então, as coisas estavam indo muito bem no relacionamento de Lindsay com Brandon e também começaram a parecer muito promissoras em sua carreira quando ela se candidatou ao emprego dos sonhos.
Lindsay se candidatou para trabalhar como artista trainee em um escritório de animação da Walt Disney em Sydney. Ela enviou suas obras de arte e foi chamada para uma entrevista, e como você pode imaginar, ela ficou super empolgada com isso. Como eu disse, isso seria um sonho para ela, era exatamente o tipo de coisa que ela queria fazer. Ela estava desesperada por esse emprego e felizmente ela conseguiu. Após a entrevista, ela recebeu a oferta de emprego. Ela realmente superou centenas de outros candidatos, então eles claramente viram o quanto ela era talentosa e o quanto ela tinha potencial. E claro, todo mundo ficou nas nuvens por Lindsay. Todos os seus entes queridos, família, amigos e seu namorado Brandon ficaram muito felizes e orgulhosos dela. A vida de Lindsay melhorou ainda mais quando, pouco depois de receber a oferta de emprego, Brandon a pediu em casamento. Ele pediu ela em casamento. Na verdade, ele pediu ela em casamento online. Infelizmente, como eles moravam tão longe um do outro, ele não pôde pedir pessoalmente, mas ele sabia que queria passar o resto da vida dele com Lindsay. E ela claramente sentia o mesmo, porque disse sim. E depois que eles ficaram noivos, Brandon arrumou suas coisas e viajou de Seattle, nos Estados Unidos, até Sydney, na Austrália, para ficar com sua nova noiva. Lindsay estava muito animada e feliz por estar com Brandon. No entanto, agora que as coisas tinham ficado muito sérias com Brandon, ela sabia que era hora de terminar de vez com Will Matheson. Como eu disse há alguns minutos, ela sempre teve muito medo de terminar com Will porque se preocupava com o que ele faria se ele realmente cumpriria as ameaças de tirar a própria vida. Ela nunca terminou oficialmente com ele. Ela simplesmente foi se afastando com o tempo e não contou para Will sobre Brandon. Imagino que de novo ela estava preocupada com o que ele faria se soubesse que ela estava com outro. Mas se afastar de Will não estava realmente funcionando. Ele não parecia estar entendendo o recado, então Lindsay sabia que sua única opção era realmente sentar com ele e dizer que não queria mais ficar com ele. Então, pouco antes de seu noivo Brandon chegar à Austrália, ela fez exatamente isso. Ela disse a Will que estava terminando tudo e, como esperado, ele não reagiu bem. Ele ficou muito chateado e bravo com Lindsay e essa raiva só aumentou enormemente quando, um dia, ele viu Lindsay com seu novo parceiro. Brandon chegou a Sydney em setembro de 2003, pouco depois de Lindsay começar seu novo emprego na Disney. E um dia ele acompanhou Lindsay ao trabalho. Ele foi com ela até lá, e no caminho o casal recém-noivado foi visto pelo ex de Lindsay, Will Matheson. Ele os viu andando de mãos dadas e foi obviamente nesse momento que ele percebeu por que Lindsay havia terminado com ele. Ela o deixou por outro homem e Will não conseguia simplesmente deixar isso pra lá, não conseguia deixar Lindsay ser feliz, ele estava absolutamente furioso com ela. Então, um dia, ele apareceu na frente da casa de Lindsay para confrontar ela e seu novo noivo, Brandon, e acabou tendo uma enorme discussão com Brandon na porta de casa. Ele gritava com Brandon, dizendo que Lindsay era dele, que ela era sua namorada. Dizia coisas como que ela estava traindo os dois e que ainda estava vendo os dois ao mesmo tempo, o que obviamente era mentira. Ela já havia terminado com Will. Will acabou indo embora e a discussão terminou, mas isso não queria dizer que ele aceitaria a situação. Ele odiava Lindsay pelo que ela tinha feito, mas ao mesmo tempo ainda a queria. Ele queria estar com ela. Então ele começou a observá-la e a segui-la. Ele a observava sair de casa e simplesmente a seguia para onde quer que ela fosse. Ele a perseguia e ela sabia disso. Não era como se não soubesse o que ocorria, já o flagrara. A perseguindo e ela estava apavorada, é claro. Isso fazia ela se sentir muito desconfortável, mas apesar de tudo isso, ela era muito grata por ter o apoio do seu noivo, Brandon. Apesar de tudo o que estava acontecendo com Will, ela ainda estava mais feliz do que nunca com Brandon. Ela estava muito animada para se tornar esposa dele e estava empolgada com todos os planos que eles estavam fazendo. Eles tinham planejado viajar juntos para Seattle, cidade natal de Brandon, nos Estados Unidos da América, no Natal de 2003. Lindsay ia conhecer a família de Brandon e eles iam passar o Natal juntos. No entanto, infelizmente, foi um feriado de Natal que ela nunca chegaria a ver, porque apenas um mês antes do Natal, Lindsay Van Blanken, de 18 anos, simplesmente desapareceu de repente.
O dia em que Lindsay desapareceu foi 24 de novembro de 2003, e ela estava realmente no trabalho naquele dia. Ela trabalhava no escritório de animação da Disney e, por volta das 5h30, ao terminar o turno, iniciou a jornada para casa. Ela pegou um trem que a levou até a estação Bondi Junction, em Sydney. E então, acredito que depois que ela desceu do trem, Lindsay sempre caminhava o restante do caminho até Queen's Park, porque não era muito longe da estação de trem. Essa era uma jornada que ela já tinha feito várias vezes antes, mas nesse dia em particular, ela nunca voltou para casa. Em algum momento do trajeto, ela desapareceu. E, claro, quando Lindsay não voltou, o noivo dela, Brandon, ficou muito preocupado, especialmente porque ele continuava ligando e mandando mensagens para o celular dela, e ela simplesmente não respondia. Então, depois de não ter sucesso, Brandon foi falar com os pais da Lindsay. A mãe dela, Cynthia, o padrasto David, foram informados por ele de que estava preocupado, pois não sabia onde Lindsay estava. Ela não voltou do trabalho e ninguém sabia onde estava sem notícias dela. Pelo que eu entendi, Brandon esperou até a manhã seguinte antes de envolver a polícia. Ele esperava ansiosamente que Lindsay entrasse logo pela porta e desse uma explicação inocente para sua demora e por não atender o telefone. Mas essa explicação nunca veio porque ela não voltou. E então, na manhã seguinte, ou seja, na manhã do dia 25 de novembro, Brandon entrou em contato com a polícia e registrou o desaparecimento de sua noiva. Então, começou a investigação sobre o desaparecimento de Lindsay Van Blanken. A polícia, obviamente, conversou e colheu depoimentos do parceiro dela, Brandon, e da família dela, e imediatamente também ficaram muito preocupados com isso. Eles souberam pelos entes queridos de Lindsay que isso não era nada parecido com ela, era totalmente fora do seu caráter fazer algo assim. Então, eles imediatamente começaram a se preocupar que algo ruim, algo sinistro pudesse ter acontecido com ela. Então, desde o início, esse caso foi uma prioridade muito alta para a polícia, e pouco depois de Lindsay ser dada como desaparecida, eles pediram ajuda ao público. A família dela, na verdade, fez um apelo na televisão implorando para que qualquer pessoa com informações sobre o desaparecimento de Lindsay se manifestasse. E durante esse apelo, a mãe dela, Cynthia, falou diretamente com a filha e implorou para que ela voltasse para casa. A família estava fazendo tudo o que podia para tentar encontrá-la e... Para ajudar na investigação policial, eles obviamente fizeram esse apelo televisionado e, além disso, estavam ligando para todos os amigos de Lindsay, praticamente todo mundo que a conhecia, perguntando se tinham alguma ideia de onde ela estava ou onde ela poderia estar. Uma das pessoas para quem Louise, irmã de Lindsay, ligou foi o ex-namorado dela, Will Matheson. Louise ligou para Will e perguntou se ele sabia ou tinha notícias recentes de Lindsay. Na verdade, Will tinha algumas informações. Ele contou para Louise que viu Lindsay no dia em que ela desapareceu, na verdade, bem pouco antes de ela desaparecer. Will disse que tinha visto Lindsay na noite do dia 24, depois que ela desceu do trem na estação Bondi Junction. Acho que ele disse que eles simplesmente acabaram se encontrando por acaso na estação de trem, começaram a conversar e começaram a andar juntos. Eles saíram juntos da estação de trem e começaram a caminhar em direção à casa de Lindsay. Ele disse que eles conversaram por cerca de 10, 15 minutos e depois se separaram perto de um pub não muito longe da casa de Lindsay. E essa foi a última vez que ele a viu. Mas algo muito estranho aconteceu durante a conversa de Louise com Will Matheson, o pai dele, o pai de Will, pegou o telefone enquanto Will falava com Louise e de repente disse, abre aspas, bem, eu não vi sangue nas mãos dele, ou seja, nas mãos de Will. E claro, Louise achou aquilo uma coisa tão estranha e esquisita para ele dizer. Foi totalmente fora de contexto, pelo que entendi, Louise não estava acusando Will de nada. Ela só queria saber se ele conhecia a Lindsay. Então por que o pai do Will disse aquilo? Parecia que ele ficou tão na defensiva em relação ao filho, mas por quê? Por ser tão estranho, a Louise avisou a polícia. Ela contou para eles sobre a conversa com o Will e o pai dele, então os investigadores decidiram que precisavam falar mais com o Will. Não só por causa do que o pai dele tinha dito, mas porque o Will admitiu abertamente que viu a Lindsay naquela noite.
Na verdade, parecia que ele poderia ter sido a última pessoa a ver a Lindsay antes de ela desaparecer. Então, eles foram visitar o Will e perguntaram se ele se importaria de ir até a delegacia para ser interrogado, e ele disse que sim. Para ser justa, ele foi muito cooperativo, ele parecia estar disposto a fazer qualquer coisa para ajudar. A entrevista aconteceu 2 dias depois que Lindsay desapareceu, em 26 de novembro de 2003, e Will foi questionado sobre várias coisas, incluindo como era o relacionamento dele com Lindsay. Acho que perguntaram se eles estavam ou não em bons termos e também fizeram perguntas sobre a última vez que ele viu Lindsay. No final da entrevista, a polícia perguntou a Will se ele se importaria em fornecer algumas amostras de DNA, e ele concordou. Então, eles pegaram suas impressões digitais e também fizeram um swab nele. Depois perguntaram se poderiam tirar algumas fotos dele e do corpo dele, e mais uma vez ele concordou. Como eu disse, ele parecia estar muito disposto a cooperar, mas foi enquanto tiravam essas fotos de Will que os detetives perceberam que ele tinha alguns ferimentos no corpo. Eles perceberam que ele tinha vários arranhões pelo corpo todo. Ele tinha arranhões nas mãos, nos braços e também na região do peito. Então eles perguntaram ao Will como ele conseguiu esses arranhões e ele afirmou que foram causados pelos seus animais de estimação, seu gato e também seu rato. Eles o arranharam e ele também disse que recentemente tinha sofrido um pequeno acidente enquanto andava de skate, então isso causou alguns dos ferimentos. No entanto, como tenho certeza de que você já deve ter imaginado, a polícia não ficou realmente convencida. Eles acharam que ele poderia estar mentindo sobre isso. Talvez ele realmente estivesse envolvido no desaparecimento de Lindsay e tenha sofrido aqueles ferimentos durante uma briga ou uma luta violenta com ela, mas ao mesmo tempo eles não tinham nenhuma prova concreta para apoiar essa teoria, então não podiam fazer nada, não podiam prender o Will nem nada, e por isso tiveram que deixá-lo ir depois da entrevista e apenas continuar a busca por ela. Eles estavam procurando em todos os lugares, procurando qualquer pista de Lindsay. Equipes de mergulho foram enviadas para procurar em lagos ou corpos d'água locais na região. Os policiais estavam procurando em parques locais, áreas de mata e até nas ruas para ver se conseguiam encontrar alguma coisa e, ou enquanto isso, outras pessoas que conheciam Lindsay estavam sendo entrevistadas. A família e os amigos dela foram interrogados e o noivo dela, Brandon, foi interrogado detalhadamente, caso ele tivesse algo a ver com o que quer que tivesse acontecido com Lindsay. Cartazes de desaparecida foram feitos com a foto e a descrição de Lindsay, e eles foram distribuídos e colocados em vitrines. Os detetives também estavam analisando as câmeras de segurança da área, tentando ver se conseguiam encontrar Lindsay em alguma das imagens e descobrir para onde ela poderia ter ido. Uma das câmeras de segurança que eles verificaram foi a da estação de trem Bond Junction, e eles realmente a viram descendo do trem naquele dia, o que confirmou que ela chegou lá e que algo aconteceu com ela depois que saiu da estação naquela noite. Como parte da investigação de desaparecidos, a polícia também conversou e tomou depoimentos dos colegas de trabalho da Lindsay. Ela chegou mais cedo ao trabalho no dia do desaparecimento. Talvez algum colega saiba de algo. Talvez Lindsay tenha dito algo para algum dos colegas de trabalho sobre para onde ela iria mais tarde naquele dia. Eles falaram com os colegas dela e um deles tinha uma informação interessante para compartilhar. O nome desse colega era Simon e ele contou à polícia que, na tarde do dia do desaparecimento de Lindsay, ele a viu discutindo com alguém do lado de fora do prédio do escritório. Simon disse que a pessoa com quem ela estava discutindo era um homem jovem que, pelo que ele sabia, ele não reconheceu, ele não o conhecia, então não era como se fosse outro colega de trabalho ou algo assim. Mas ele disse que foi uma discussão muito acalorada, eles estavam gritando um com o outro, estavam claramente muito irritados um com o outro. Então, será que esse jovem com quem ela estava discutindo teve algo a ver com o desaparecimento de Lindsay, já que ela sumiu apenas algumas horas depois de sair do trabalho? Assim que a polícia soube dessa discussão, eles começaram a tentar identificar esse jovem e acho que imediatamente suspeitaram que fosse o ex-namorado de Lindsay, Will Matheson. Isso foi confirmado quando a polícia mostrou ao colega de trabalho de Lindsay, Simon, uma foto de Will. Quando mostraram a foto para ele, Simon disse que tinha certeza de que aquele era o rapaz com quem Lindsay estava discutindo naquela tarde. A suspeita realmente aumenta neste momento.
A polícia tinha ainda mais motivos para acreditar que Will estava de alguma forma envolvido neste caso. Mas, novamente, eles não têm nenhuma prova concreta, então realmente não podem fazer nada. Claro, naquele momento, eles nem sabiam se Lindsay estava viva ou morta. Eles não faziam ideia do que exatamente tinha acontecido com ela, mas tinham quase certeza de que, fosse o que fosse, tinha algo a ver com Will. Só podiam seguir investigando o caso, procurando Lindsay e vigiando Will Matheson. 2 semanas após o início da investigação, ainda não havia sinal ou vestígio de Lindsay. No entanto, houve um grande avanço em relação a Will Matheson. No dia 7 de dezembro de 2003, era de madrugada, Will foi parado pela polícia, acho que enquanto ele apenas caminhava pela rua. Acredito que os policiais que o pararam estavam naquela área específica naquele momento, porque estavam procurando por um invasor. Eles receberam dicas sobre um possível invasor na área. Will foi parado, provavelmente revistado, e o que tinha consigo era muito estranho. Ele estava basicamente carregando uma mochila e dentro dela ele tinha itens como filme plástico, desinfetantes, sacos plásticos, luvas de látex, lanternas, jornais. Ele tinha algumas velas e castiçais. Ele também tinha algumas tesouras, um estilete, uma picareta e também um pouco de água, que aparentemente ele disse ser água benta. Então, claro, isso parecia muito, muito estranho. Os policiais perguntaram por que ele possuía esses itens, para onde ia e o que fazia. E ele disse que estava indo para o parque local e que ia fazer um piquenique lá. Não sei por que ele precisava de uma picareta, um estilete Stanley e todos aqueles outros itens para fazer um piquenique. Nem sei se ele tinha comida. A polícia, claro, não acreditou muito no que ele disse. Como os itens que ele tinha eram tão bizarros, eles ficaram ainda mais convencidos de seu envolvimento no caso. Ele já era o principal suspeito, mas não foi preso. Ficou sob vigilância, sendo apenas observado. Imagino que fizeram isso porque ainda não sabiam onde Lindsay estava, se morta ou viva, talvez mantida refém em algum lugar. Se o Will estivesse mantendo ela refém, talvez, ao observá-lo, eles pudessem chegar até ela. Embora, infelizmente, isso não tenha acontecido. Eles o mantiveram sob vigilância, mas ele nunca os levou até Lindsay, e com o passar do tempo, ainda não havia sinal dela. A polícia não estava mais perto de resolver esse caso. Mas então, cerca de 7 semanas depois que Lindsay foi vista pela última vez, a polícia recebeu uma ligação. Eles receberam um relatório de que restos humanos haviam sido encontrados. No dia 10 de janeiro de 2004, um zelador foi chamado a um bloco de apartamentos na Queen's Park Road, em Sydney, a mesma rua onde Lindsay Van Blanken morava. E ele foi chamado ao bloco de apartamentos porque os moradores estavam reclamando de um cheiro horrível que parecia vir de um depósito no térreo do prédio. Então, no dia 10 de janeiro, o zelador foi chamado e enviado a esse depósito para investigar o cheiro. Estranhamente, quando chegou lá, ele encontrou um colchão velho colocado na frente da porta do depósito, como se alguém estivesse tentando bloquear a entrada. Mas ele tirou o colchão, abriu a porta e imediatamente o cheiro foi quase insuportável para ele. Era tão forte, fétido e insuportável. Era tão ruim, na verdade, que ele imediatamente pensou, deve ter algum tipo de animal morto aqui dentro, ou algo assim. Talvez um animal tenha entrado nesse depósito, ficou preso lá dentro e, infelizmente, morreu, e aquele cheiro era do corpo dele se decompondo. Então, o zelador entrou no depósito. Ele estava cobrindo do nariz porque o cheiro era muito forte e começou a olhar ao redor, e havia basicamente um monte de tralha nesse cômodo. Havia um monte de lixo, sucata e caixas que tinham sido simplesmente deixadas lá. Como havia móveis velhos, tinha muito para ele vasculhar. Então ele foi movendo as coisas, tentando encontrar a origem do cheiro, até que finalmente viu algo no canto do cômodo. Era uma sacola enorme. Parecia uma bolsa esportiva, tipo uma bolsa de cricket, e estava debaixo de um móvel, então ele puxou a bolsa para fora. Na verdade, estava muito pesada, então foi difícil para ele puxar, mas ele conseguiu tirar e levou a bolsa para mais perto da porta. Ele tentou abrir, pelo que entendi, teve um pouco de dificuldade para fazer isso.
Acho que o zíper da bolsa estava emperrado ou preso, algo assim. Então, em vez disso, ele pegou uma faca e, usando-a, fez um buraco na bolsa para ver o que tinha dentro. No entanto, antes mesmo de ele ter a chance de olhar, algo caiu da bolsa, e o que caiu foi realmente horrível. Era uma mão humana. Dentro dessa bolsa havia um corpo humano morto. Assim que fez essa descoberta aterrorizante, o zelador imediatamente chamou a polícia, que foi direto para o local e isolou a área. E assim que a polícia chegou, eles sabiam, sem nem olhar dentro da bolsa, que havia um corpo morto lá dentro. Quero dizer, eles podiam perceber só pelo cheiro que era um corpo em decomposição. O corpo dentro da bolsa esportiva parecia ser de uma mulher jovem e, claro, ficou evidente para os detetives que estavam lidando com um caso de assassinato. Essa jovem, fosse quem fosse, claramente havia sido assassinada. Mesmo que eles ainda não soubessem a causa exata da morte, sabiam que se tratava de um homicídio pelo fato de ela ter sido colocada dentro daquela bolsa e depois escondida naquele depósito. Mas logo eles tiveram uma ideia da causa da morte, porque descobriram que havia algumas braçadeiras de plástico ao redor do pescoço dela. Elas estavam muito apertadas ao redor do pescoço dela, sugerindo que ela havia sido estrangulada com elas. Então, após a descoberta do corpo dessa mulher, é claro que uma das primeiras coisas que a polícia precisava fazer era identificá-la, e eles estavam bastante confiantes de que esse era o corpo de Lindsay Van Blanken, que havia desaparecido 7 semanas antes. Eu não acho que eles conseguiram identificar só de olhar para ela, porque ela já estava bastante decomposta nesse ponto. No entanto, as roupas que essa mulher estava usando eram incrivelmente parecidas com o tipo de roupa que Lindsay usava no dia em que desapareceu. Especificamente, essa vítima de assassinato estava usando uma jaqueta de couro preta, e os entes queridos de Lindsay informaram à polícia que era isso que ela estava vestindo naquele dia. Ela estava usando sua jaqueta de couro preta, então eles tinham certeza de que era Lindsay e, eventualmente, isso foi confirmado através dos registros dentários. Os registros dentários provaram que o corpo dentro dessa bolsa esportiva era de fato de Lindsay Van Blanken, de 18 anos. Agora parecia que algumas coisas estavam faltando da Lindsay, como itens que ela tinha com ela naquele dia. Itens que não foram encontrados dentro da bolsa esportiva, nem foram encontrados na cena. Então, por exemplo, no dia em que ela desapareceu, ela estava com uma mochila preta, seu telefone celular e também algumas botas, mas esses itens não foram encontrados junto ao corpo dela, então parecia que talvez o assassino tivesse levado essas coisas com ele e, claro, a polícia ainda estava muito focada na teoria de que a pessoa responsável era o ex-namorado da Lindsay, Will Mattisson. Eles tinham certeza de que ele era o assassino da Lindsay e, após encontrarem seu corpo, precisavam de provas concretas para comprovar isso, pois sem elas não poderiam acusá-lo ou condená-lo. Nesse momento, Will seguia sob vigilância e era observado o tempo todo. Apenas 2 dias após encontrarem o corpo de Lindsay, eles o seguiram até um hospital psiquiátrico. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico porque aparentemente estava sofrendo de, abre aspas, extremo sofrimento. Diziam que ele sofria de esquizofrenia e também estava tendo pensamentos suicidas, o que significava que a polícia não tinha permissão para interrogá-lo. Enquanto ele estava no hospital, não podiam falar com ele. Ele não tinha condições de fazer isso ou responder perguntas. Enquanto ele estava na unidade psiquiátrica, a polícia continuou investigando o caso e buscando provas que o ligassem ao crime. A principal coisa em que a polícia começou a trabalhar foi tentar conectar Will Matheson à bolsa esportiva em que o corpo de Lindsay foi encontrado, porque, obviamente, se eles conseguirem provar que era dele e que ele comprou ou que estava em sua posse na época do assassinato de Lindsay, então isso é realmente tudo o que eles precisam. Então, a polícia começou a tentar descobrir quais lojas de artigos esportivos na região vendiam esse tipo de bolsa esportiva e, pelo que eu sei, acabou que apenas uma loja vendia. Era uma loja localizada no subúrbio de Bondi Junction, chamada Rebel Sports. E, curiosamente, quando a polícia conversou com os funcionários da loja Rebel Sports, foi informada de que apenas uma dessas bolsas foi fornecida para eles venderem. Não sei se isso foi apenas um teste para ver se venderia e por quanto, mas havia só uma bolsa e ela foi vendida. Era a bolsa onde encontraram o corpo de Lindsay.
Felizmente, isso facilitou descobrir quando a bolsa do assassinato foi vendida, ou seja, a data e hora da venda. A Rebel Sports disse à polícia que vendeu essa bolsa para alguém no dia 22 de novembro de 2003, ou seja, apenas 2 dias antes de Lindsay Van Blanken desaparecer. A pessoa que comprou pagou em dinheiro e a venda foi feita por volta de 1h30 da tarde. Então, depois de descobrir isso, a polícia verificou as imagens das câmeras de segurança ao redor da loja Rebel Sports daquele dia 22 de novembro. Na verdade, havia um hotel localizado bem perto da loja Rebel Sports e esse hotel tinha uma câmera do lado de fora. Então a polícia verificou as imagens e de fato eles avistaram Will Matheson. Ele foi flagrado por essa câmera literalmente minutos antes da bolsa ser vendida, então isso provou que ele estava na área. Ele estava literalmente bem ao lado da loja Rebel Sports no momento em que a bolsa foi comprada. Infelizmente, pelo que eu entendi, ele não foi capturado pelas câmeras de segurança depois da compra, então ele não foi visto nas imagens carregando a bolsa que tinha acabado de comprar. Ele não passou pela mesma câmera, provavelmente evitou de forma inteligente qualquer câmera de segurança depois disso. Como acabei de dizer, as primeiras imagens mostraram que ele estava ali. Ele estava bem ao lado da loja Rebel Sports, literalmente pouco antes da venda ser feita. Além disso, a polícia também recebeu informações sobre a bolsa do pai de Will Matheson. O pai dele aparentemente disse que se lembrava do filho ter comprado uma bolsa esportiva grande apenas alguns dias antes de Lindsay desaparecer. Ele realmente disse que eles estavam fazendo compras juntos nas lojas de Bondi Junction no dia 22 e que, quando Will voltou para o carro, enquanto estavam prestes a ir para casa, ele estava carregando uma bolsa esportiva grande. Em uma tentativa de encontrar ainda mais evidências, os detetives também realizaram buscas na casa de Will Matheson. Especificamente, eles estavam focando no quarto dele e realmente encontraram algumas coisas muito interessantes lá. Uma das primeiras coisas que encontraram foi o diário de Lindsay, que estava no quarto dele. Agora, eu não sei se Lindsay estava com esse diário no dia em que ela desapareceu. Eu não sei se ela carregava o diário com ela, mas se você se lembra, uma das coisas que estava faltando era a mochila preta que ela tinha naquele dia. Ela não estava junto ao corpo, dentro da bolsa esportiva na sala de armazenamento. Então eu fico pensando se talvez o diário dela estava dentro daquela mochila preta no dia em que ela desapareceu. E foi assim que Will Matheson ficou com ele no quarto dele. Ele tirou o diário da mochila dela e o roubou. Também no quarto dele, os detetives descobriram um monte de artigos de jornal que eram todos sobre o desaparecimento da Lindsay. Obviamente, o caso dela estava em todos os noticiários, estava na mídia, e ele recortou desses jornais todas as reportagens sobre a Lindsay e simplesmente as guardou, quase como se fossem troféus. Mas possivelmente a evidência mais condenatória e assustadora que eles encontraram no quarto dele foram algumas gravações em um gravador. Will tinha se gravado, eu acho, apenas falando sobre a Lindsay, meio que relembrando sobre ela. E nessas gravações ele falava sobre ela no passado. Acredito que quando ele gravou isso, a Lindsay apenas estava desaparecida. O corpo dela não havia sido encontrado, então ninguém sabia se ela estava viva. Então, por que o Will estava se referindo a ela no passado, a menos que ele soubesse que ela estava morta, porque foi ele quem a matou? Nesse bastão para telefone, a polícia descobriu que Will gravou uma música que ele mesmo escreveu. E essa música parecia ser sobre o assassinato da Lindsay. E o começo da música dizia, abre aspas, só outro dia eu vi você partir. Você disse que eu te amo, mas me deixe ficar. Aqui não há ajuda para você ou para mim, feche os olhos. Quando você for, é onde eu estarei. Vou te encontrar na eternidade, que é uma das coisas mais assustadoras que já ouvi. Literalmente me dá arrepios, especialmente aquela primeira linha. Só outro dia eu vi você partir. Mais de 2 meses depois que o corpo de Lindsay foi encontrado, no dia 22 de março de 2004, Will recebeu alta do hospital psiquiátrico, o que significava que finalmente os detetives poderiam realmente falar com ele, eles poderiam entrevistá-lo. E foi exatamente isso que eles fizeram. Ele foi levado para a delegacia, foi interrogado e perguntaram a ele sobre a bolsa esportiva em que o corpo de Lindsay foi encontrado.
E, de acordo com um artigo, ele disse à polícia que sim, a bolsa esportiva era dele, mas afirmou que na verdade a perdeu antes mesmo de Lindsay desaparecer. Então, ele não estava com a bolsa quando ela foi morta, mas, é claro, a polícia não acreditou nisso. Como alguém simplesmente perde uma bolsa enorme de cricket? De qualquer forma, depois disso, a polícia realmente levou Will Matheson até o local onde os restos mortais de Lindsay foram encontrados, aquele depósito. Acho que eles queriam ver se isso talvez despertaria alguma coisa nele, talvez ele confessasse, mas não confessou. No entanto, mais tarde, quando foi entrevistado novamente, ele fez uma confissão e disse à polícia que estava ouvindo vozes em sua cabeça e que essas vozes diziam que ele precisava se machucar, machucar outras pessoas e que precisava matar pessoas. Ele não disse que as vozes mandaram ele matar Lindsay especificamente, apenas que estava ouvindo vozes e que elas mandavam ele matar. Em maio de 2004, a polícia sentiu que tinha evidências suficientes contra Will Matheson para prendê-lo e acusá-lo do assassinato de Lindsay. E foi exatamente isso que fizeram. Mesmo após a acusação, a polícia obteve ainda mais evidências. Eles recuperaram, acho que, outro dos diários de Lindsay com um dos amigos de Will Matheson. Ele entregou para o amigo pouco antes de ser internado na ala psiquiátrica e, de novo, assim como o outro diário, a pergunta é: como ele conseguiu esse diário? Era o diário da Lindsay, então por que ele estava com ele em primeiro lugar? Ela estava com eles no dia em que foi morta e ele os roubou? A polícia também recebeu mais informações, acredito que novamente do pai do Will. O pai dele disse que depois que o corpo da Lindsay foi encontrado, ele estava com o filho quando uma reportagem sobre o caso dela passou na televisão. E quando o Will viu, ele se virou para o pai e disse algo como: "Pai, acho que fui eu. Perdi minha bolsa de esportes." Então, pelo que parece, ele meio que confessou para o pai, fez uma espécie de meia confissão. O julgamento do Will Matheson começou no início de novembro de 2005, pouco menos de 2 anos depois que a Lindsay foi morta. E o caso foi a julgamento porque o Matheson se declarou inocente. No entanto, o julgamento foi realmente interrompido pouco antes de começar, porque o juiz decidiu que determinadas provas, e eu não sei exatamente quais provas, mas algumas dessas provas não deveriam ser apresentadas ao júri. O juiz decidiu que isso não seria mostrado no tribunal, mas acontece que aparentemente foi mostrado por acidente. O júri viu essa prova por acidente, então isso significou que o julgamento teve que ser interrompido e que haveria um novo julgamento com um júri totalmente novo. Quando o novo julgamento começou, a promotoria apresentou ao júri sua versão do que acreditavam ter ocorrido no dia do assassinato de Lindsay, baseada nas provas coletadas por eles. Vamos analisar agora. Acredita-se pela maioria que esse assassinato foi premeditado. O Will vinha planejando matar Lindsay há um tempo porque estava com raiva dela. Ele ficou tão furioso porque ela o deixou por outro homem, por Brandon. O motivo dele foi o ciúme, e ele claramente decidiu que se ele não pudesse ficar com Lindsay, então ninguém poderia. Ele ia garantir isso. Sabemos que ele vinha seguindo e perseguindo ela nos dias que antecederam sua morte. Eu li em um artigo que 2 dias antes do desaparecimento de Lindsay, Will enviou uma mensagem assustadora para ela dizendo: "Eu estou te vendo." Então ele queria que ela soubesse que ele a observava. Ele estava observando cada movimento dela e ela estava apavorada, como qualquer pessoa estaria. Sabemos que, na tarde do desaparecimento, ela foi vista pelo colega Simão discutindo com Will Matheson fora do trabalho. Claro, nós não sabemos exatamente sobre o que era essa discussão. Horas depois, após sair do trabalho e descer do trem na estação Bondi Junction, Lindsay encontrou Will novamente. Ele provavelmente já esperava lá. E acredita-se que dali, da estação de trem, eles caminharam até o depósito no térreo daquele bloco de apartamentos na Queen's Park Road, não muito longe da casa de Lindsay. Não se sabe exatamente como Will conseguiu convencer Lindsay a ir ao depósito com ele. Segundo fontes, quando eles eram um casal, costumavam passar bastante tempo lá. Então talvez ele tenha mentido e dito para ela que algo que pertencia a ela ainda estava lá e que ela precisava pegar. Talvez ele só quisesse conversar com ela lá, não sabemos.
mas de alguma forma ele conseguiu atraí-la para lá e, uma vez que estavam dentro do depósito, Will atacou Lindsay. Acredita-se que houve uma luta violenta entre os dois. Lindsay lutou muito para se defender e tentar escapar daquela sala com vida, então ela tentava empurrá-lo e o arranhava, o que obviamente explica como ele ficou com aqueles arranhões no peito e nos braços. Mas infelizmente ele conseguiu dominá-la, colocou abraçadeiras de plástico em volta do pescoço dela e começou a apertá-las cada vez mais até que Lindsay ficou sem vida. Ela parou de gritar e de berrar, parou de tentar se defender, ela estava morta. E então, depois que ele a matou, ele colocou o corpo dela dentro daquela bolsa grande de cricket que ele tinha comprado apenas alguns dias antes. Ele fechou o zíper, escondeu a bolsa no canto daquele depósito, embaixo de alguns móveis, e então saiu do local e simplesmente seguiu com a vida dele. Eu li que mais tarde, naquela mesma noite, ele participou de um concerto, tocou violoncelo em um concerto de música, totalmente indiferente ao que tinha feito apenas algumas horas antes. Enquanto isso, a polícia e os amigos e familiares de Lindsay tentavam desesperadamente encontrá-la durante as 7 semanas seguintes. Ele simplesmente agiu o mais normalmente possível, não demonstrou nenhum remorso, nenhuma culpa. Ele não se importou com o que tinha feito. Como parte do caso da promotoria, o júri, é claro, foi apresentado as provas que a polícia havia reunido e que ligavam Will ao crime. Eles viram as imagens das câmeras de segurança de Will perto da loja Rebel Sports. Eles viram os diários de Lindsay que ele claramente roubou dela. Eles ouviram as gravações que ele fez, incluindo a música sobre o assassinato de Lindsay. Eles haviam reunido uma quantidade bastante substancial de evidências contra ele. Apesar disso, a polícia tinha suas preocupações de que talvez não fosse suficiente, porque a maior parte das evidências era principalmente circunstancial. Pelo que pude perceber, eles não tinham evidências de DNA ligando ele ao crime. Acredito que foi porque o corpo da Lindsay já estava bem decomposto quando foi achado 7 semanas após sua morte. Então a promotoria estava preocupada com a possibilidade de que ele não fosse condenado. No entanto, esses medos foram dissipados quando o julgamento chegou ao fim. Durou cerca de 3 semanas no total e, em dezembro de 2005, o júri deu o seu veredicto. Eles consideraram Will Matheson culpado pelo assassinato de sua ex-namorada, Lindsay Van Blanken, de 18 anos. Ele foi condenado a 27 anos de prisão. Então, basicamente, prisão perpétua com um período mínimo de 18 anos, sem direito à liberdade condicional. Ele precisaria cumprir ao menos 18 anos antes de ser considerado para liberdade condicional. Já se passaram 18 anos agora. Acho que o período sem liberdade condicional dele acabou há poucos meses, em maio de 2022. Então ele pode solicitar a liberdade condicional. No entanto, a sentença máxima dele só termina em 2029. Então eu realmente acho muito improvável que ele seja liberado tão cedo. Ele continua preso até hoje, mesmo após Will Matheson ter sido condenado e enviado à prisão. Houve um grande desenvolvimento nesse caso quando, em 2016, mais de uma década depois que Lindsay foi morta, a mochila dela foi realmente encontrada. Eu mencionei algumas vezes neste vídeo que no dia em que Lindsay desapareceu, ela estava com uma mochila preta. Ela não foi achada na cena do crime nem na casa do Will. A polícia nunca a encontrou, então ficou claro que o Will se desfez dela em algum lugar depois do assassinato, mas ele nunca contou onde. Bem, em 2016, a mochila preta foi encontrada enterrada em um canteiro de obras em um subúrbio chamado Randwick, em Sydney, que fica literalmente a poucos minutos da Queen's Park Road, onde Lindsay foi morta. E dentro dela havia um telefone celular, um cartão bancário, um CD player portátil e também um par de botas, todos pertencentes a Lindsay. Mas isso não foi tudo que encontraram no canteiro de obras. Ao lado da mochila havia um monte de ossos. Cerca de 40 ossos e fragmentos de ossos foram encontrados ao todo. Agora foi determinado que a maioria desses eram apenas ossos de animais, porém cerca de 12 deles não eram. 12 deles eram humanos. Agora, eles não eram ossos de Lindsay, porque o corpo inteiro de Lindsay foi obviamente encontrado 7 semanas após o seu assassinato, mas a polícia acreditava que esses ossos tinham sido enterrados ali, junto com a mochila por Will Matheson. Mas por que ele tinha fragmentos de ossos humanos? De onde ele os conseguiu?
Bem, quando esses ossos humanos foram examinados por um patologista forense, foi concluído que esses ossos eram de cadáveres médicos. Eles tinham sido usados anteriormente para fins de ensino de anatomia, então, sabe, não era como se tivessem vindo de possíveis vítimas adicionais de Will Matheson, mas acredita-se que o motivo de ele tê-los era porque ele realmente costumava colecionar ossos. Aparentemente, ele costumava ir a pilhas de sucata e procurava itens incomuns, como ossos, e os colecionava. Ele provavelmente não saberia que eram ossos humanos, ele teria pensado que eram ossos de animais. Algumas fontes até afirmam que ele costumava dar esses ossos para Lindsay e que a própria Lindsay os colecionava, porque aparentemente ela costumava usá-los em suas obras de arte, e acredita-se que ele simplesmente os enterrou junto com a mochila. Porque se a polícia descobrisse que ele tinha muitos ossos em sua posse, provavelmente surgiriam muitas perguntas e ele pareceria bastante suspeito, dando ainda mais motivos para investigá-lo, mesmo que houvesse uma explicação bastante inocente para o motivo de ele tê-los. Mas é isso para este caso. Esse é o caso de Lindsay Van Blanken, uma história realmente horrível. Lindsay tinha muito a oferecer e parte meu coração saber que antes de morrer tinha um futuro tão promissor. Ela acabara de ficar noiva de Brandon, o amor da vida dela, e conquistar o emprego dos sonhos como animadora em treinamento na Disney. A vida parecia tão promissora para ela, e então tudo foi cruelmente tirado por um assassino movido pelo ciúme. Mas é isso para este vídeo. Como sempre, por favor, me contem suas opiniões e pensamentos sobre o caso nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês acham. Também fiquem à vontade para me sugerir outros casos que gostariam de ver aqui no canal. Eu tenho um formulário de pedidos de casos que está linkado na descrição de todos os meus vídeos, se quiserem pedir por lá, ou então podem deixar nos comentários mesmo, não tem problema. Muito obrigada por assistirem. Por favor, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e eu te vejo de novo na próxima semana para mais um mistério com Molly Westbrook. Tchau, tchau.